Hoje vamos refletir sobre três conceitos fundamentais na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. E são fundamentais na atenção à saúde verdadeiramente humanizada e integral. A subjetividade, a identidade e a diversidade humana. E falar sobre a filosofia da diferença. Então, considerando principalmente a identidade e a subjetividade dentro da diversidade humana. Primeiro, vamos lembrar do processo de subjetivação, que já mencionei e já discuti em um vídeo anterior aqui no nosso canal. Subjetivação é o processo por meio do qual alguém se torna sujeito, ou seja, constrói sua própria identidade e experiência subjetiva em um contexto social e histórico. É a forma como o indivíduo se posiciona e experiencia e vivencia como um ser único e singular de um determinado sistema de relações. Então, a subjetivação não é algo inerente, mas sim um processo dinâmico e que está em constante mudança e que envolve a interação da pessoa, né, do indivíduo, com o mundo e com as suas próprias experiências. Por outro lado, a subjetividade, como também já discutimos aqui neste canal, é sempre construída em um contexto social, influenciada por normas, por valores e práticas culturais e que são transmitidas, que são também compartilhadas dentro de um determinado grupo ou sociedade. Já a identidade, também já discutida aqui em um vídeo, que focou a identidade pessoal, cultural e social, em relação à subjetivação, são conceitos que estão intimamente relacionados. Porque a subjetivação está intimamente relacionada à formação da identidade. Porque a identidade é a forma como um indivíduo se reconhece e se posiciona em relação ao mundo, em relação a si mesmo e aos outros. Então, a subjetivação, como um processo, também pode ser vista como uma forma de afirmação de si mesmo contra normas e poderes hegemônicos estabelecidos, então não deixa de ser uma forma de resistência, criando novas possibilidades de subjetividade e de expressão. Então, o conceito desse processo de tornar-se sujeito, ou de ser o sujeito, é um conceito, ou seja, o conceito de subjetivação é um conceito utilizado em diferentes áreas do conhecimento, como a filosofia, a psicologia, a sociologia e a antropologia. E esses conceitos relacionados ao contexto da saúde. Então, um conceito que é abordado de diferentes formas, também dependendo da perspectiva teórica, da lente que usemos. A subjetividade, como já vimos, é o conjunto de experiências internas de uma pessoa, que são pensamentos, sentimentos, desejos, memórias, percepções e interpretações do mundo. É o eu, né, íntimo, particular, o modo como cada um de nós dá sentido às coisas e o que sentido esse que é moldado pela história de vida, pela cultura, pelas relações sociais e afetos. Então, na saúde e na doença, como já disse aqui, a subjetividade tem um papel fundamental. Então, o mesmo sintoma físico
pode ser vivenciado de maneiras muito diferentes por pessoas distintas, dependendo de como elas interpretam o que estão sentindo. E da mesma forma, o sofrimento psíquico pode não ter uma causa orgânica aparente, mas estar profundamente enraizado em vivências subjetivas como traumas, perdas e conflitos internos. A psicossomática, por exemplo, tem alguns vídeos aqui que abordam a psicossomática. Então, a psicossomática, por exemplo, estuda justamente como conflitos emocionais e subjetivos podem se expressar no corpo, como no caso de gastrites, dores crônicas e até alterações do próprio estado imunológico. E na saúde mental, o olhar atento à subjetividade permite compreender que transtornos psíquicos não se reduzem apenas a desequilíbrios químicos, mas envolvem formas singulares de existir e de sentir. Então, cuidar da saúde também é acolher a narrativa de vida de alguém, é ouvir suas angústias, com uma escuta atenta, acolher as suas crenças e suas formas de ver o mundo. Então, se o corpo fala, ele fala na linguagem da subjetividade. Então, vamos costurar esses fios entre subjetividade, identidade, dentro da diversidade humana, no contexto da saúde e abordar o que pensam alguns pensadores marcantes. Já discutimos sobre como cada pessoa sente, vive e compreende sua saúde de forma única. E a subjetividade está presente em cada relato de dor, de sofrimento que ouvimos nas anamneses que fazemos. E quando essa subjetividade se encontra com a riqueza da diversidade de gênero, de raça, etnia, classe social, sexualidade, geração, território e tantas outras dimensões que fazem parte da diversidade humana, nós percebemos o quanto é essencial escutar, acolher e compreender cada história em sua singularidade. Então, neste vídeo, vamos conversar sobre como esses elementos impactam a prática dos profissionais de saúde e os desafios de construir um cuidado que reconheça e que valorize as múltiplas formas de ser, de viver e de adoecer. Então, só revisando, revisitando o conceito de subjetividade. Quando dizemos que uma pessoa está sendo subjetiva, nós queremos dizer que ela está expressando suas opiniões, suas perspectivas pessoais sobre um determinado assunto, sem se limitar estritamente aos fatos ou a manter uma postura imparcial. E a psicologia oferece uma explicação aprofundada do conceito de subjetividade, mas a filosofia também proporciona uma lente muito potente nesse estudo. A gente repete sempre aqui na nossa disciplina de diversidade humana na saúde, ou que tem o título de diversidade étnica e cultural na medicina, nós sempre repetimos que cada ser humano é único, é singular. E cada história de vida carrega singularidades, crenças, sonhos, fantasias e, é claro, diferentes necessidades de cuidado. Então, a interpretação pessoal da dor, do conforto, das emoções, como fatores como história de vida, cultura, gênero e condição socioeconômica moldam essa percepção. Então, subjetividade, eu repito, refere-se a essa capacidade de experimentar e de interpretar o mundo de forma única, baseada em nossas próprias experiências, emoções e perspectivas. Então, primeiramente,
é necessário destacar que a subjetividade implica a existência de um sujeito, como eu já disse antes. E isso significa que temos que ter em mente que uma pessoa é singular em seu modo de pensar, de falar, de agir, e que cada um tem suas próprias experiências de vida e que são essas particularidades que nos fazem únicos. Você sabe que mesmo que você tenha algumas características muito parecidas com a de outras pessoas que você conhece, o conjunto de todas essas as particularidades que são suas fazem você ser uma pessoa singular. Mas esse é um conceito diretamente relacionado à empatia também, à compreensão mútua, porque isso nos permite perceber e considerar os pontos de vista dos outros. E assim nós podemos ampliar nosso próprio entendimento. Até mesmo irmãos gêmeos idênticos, que têm a mesma aparência física, eles não são iguais. Eles nasceram, cresceram na mesma família, eles tiveram os mesmos pais, eles estudaram nas mesmas escolas. Mas eles têm personalidades diferentes e também possuem experiências de vida diferentes. Assim, é por essa razão que duas pessoas diferentes podem ter opiniões diferentes sobre a mesma coisa. Até uma coisa assim que, por exemplo, que algo que aconteceu recentemente, em que, junto com algumas outras pessoas, a gente falava sobre o sabor de um sorvete, enquanto experimentava o sabor desse sorvete diferente. Então, a gente foi experimentar, cada um pela primeira vez, o sorvete de sabor lavanda. Então, eu não sei se vocês já experimentaram um sorvete de lavanda, né? É um sorvete artesanal que leva flores secas de lavanda comestível. Geralmente de uma espécie de lavanda, né, que é daquele tipo Augusfolia, e infundidas em creme de leite, leite e açúcar, e isso cria um sabor floral leve e bem refrescante. Então, aí nesse meu grupo, que estávamos tendo essa experiência sensorial de degustação, uma das pessoas achou o aroma floral, adocicado, parecido com o cheiro de alguns sachês, né, ou de óleos essenciais. Outra pensou e disse: esse sabor me lembra mel e baunilha. Outra achou que tinha sabor de alecrim, e ainda outra que tinha assim um sabor meio terroso, mas que parecia herbal. Eu achei que tinha sabor de sabonete, né? Então, é como se nosso cérebro associasse o cheiro de lavanda a sabonetes, amaciantes, né, aromatizadores. Porque esses produtos usam justamente o óleo essencial dessa flor. Assim, quando nós sentimos que esse aroma no paladar, ele ativa memórias sensoriais que não são alimentares. E a maioria de nós também não está acostumada a comer flores, né? Ou seja, a ter esse sabor floral. Então, veja que o mesmo alimento, o mesmo sorvete causou, digamos, impressões diferentes nessas diferentes pessoas. Então, é por esse motivo que nós entramos em discordância de opinião sobre os mesmos assuntos. Cada um de nós vai se posicionar no mundo de acordo com os seus valores, com os seus princípios e com a forma como sua personalidade se construiu e como a própria identidade foi se construindo e mudando. Então, nossa subjetividade é assim influenciada
por diversos fatores ao longo de nossa vida. Então, nós somos influenciados pela cultura, pelos valores, tradições e costumes do nosso grupo, do nosso meio. Somos influenciados pela nossa família, por crenças e comportamentos que são aprendidos no ambiente familiar, por nossas experiências, vivências, memórias que moldam a nossa percepção individual, por nosso processo de aprendizado, de desenvolvimento intelectual, ou seja, da nossa educação, e pelo contexto social, o ambiente e circunstâncias em que nós estamos inseridos. Então, é importante afirmar que essas particularidades que o indivíduo tem são indicativos também de sua posição na sociedade. Por quê? Porque nós nos agrupamos geralmente de acordo com nossas semelhanças. Assim, ao mesmo tempo em que nossas particularidades nos fazem diferentes um dos outros, elas também nos aproximam em certos aspectos. Então, essa questão da subjetividade, da identidade dentro da diversidade humana e dentro do contexto de atenção à saúde é uma questão bem moderna. Isso porque o sujeito pré-moderno era orientado pela ordem religiosa e ele era entendido também como parte de um todo social. Mas depois, com as ideias iluministas, né, essas ideias trouxeram à tona o individualismo, em que o sujeito, a pessoa, age conforme sua vontade, sempre, muitas vezes, né, não sempre, mas sempre, muitas vezes direcionada pela razão e também pela interação razão-emoção. Então, essa nova lógica acabou revolucionando o mundo. Acabou também destituindo governos e colocando o indivíduo no centro das atenções. Bem, isso acabou perpassando a literatura, a arte, né, que acompanhou essa nova forma de ver o ser humano. Então, essas questões, né, que estão relacionadas com a subjetividade, ou esses aspectos que compõem a subjetividade, que se relacionam, por exemplo, com a capacidade que temos de nos colocar no lugar do outro, que é a empatia, nossa capacidade de reconhecer e de regular nossas emoções, nossa motivação, que é o reconhecimento e a regulação das emoções, das nossas emoções, a nossa expressão, né, criativa, que é única, a expressão de emoções, né, e de pensamentos, o nosso autoconhecimento, que é a nossa compreensão da nossa própria emoção, das nossas próprias emoções e experiências. Então, isso faz com que os pacientes cheguem e eles expressem os seus problemas, as suas queixas de forma diferente. Isso não quer dizer que o próprio médico ele também não tenha essas perspectivas diferentes, né, das dos nossos colegas. Mas o médico ele precisa, é recomendável que o médico se atenha, digamos assim, ao que o paciente pensa, a opinião que ele tem sobre a sua própria doença. Nós não podemos nos ater apenas em nossa perspectiva do sofrimento ou da história, da narrativa que o paciente traz. Isso porque a opinião dos médicos, dos profissionais de saúde, tem menos valor, tem menos relevância do que os próprios fatos em si. Por essa razão, muitas vezes se diz, veja,
o médico precisa ser objetivo, precisa ter uma postura mais objetiva. Mas seria possível discutir até que ponto é possível, né, que o profissional médico ele seja verdadeiramente neutro e objetivo, sem manifestar as suas particularidades naquilo que faz, o que fazem. Porque até a nossa escolha de palavras manifesta quem nós somos. Então, no que importa, não é apontar o que o paciente tem a dizer em sua subjetividade. Nós estudamos o ser humano, nós estudamos a pessoa, não estudamos órgãos, não estudamos evidências objetivas da doença desconectada da subjetividade e do contexto cultural do paciente. Então, já desde os estudos de Freud, né, na passagem do século XIX para início do século XX, a subjetividade passou a ser entendida, né, como sendo constituída pelo consciente e pelo inconsciente. Então, para Freud, cada uma dessas instâncias psíquicas possui as suas próprias leis. Então, é importante que a gente saiba que esse processo de subjetivação, que se refere à construção da subjetividade, ou seja, ao modo como o indivíduo ele se torna um sujeito e ele constrói sua identidade em relação ao mundo, esse processo é um processo dinâmico e constante, porque a própria pessoa que chega como paciente, ele está sendo influenciado por fatores vários, tanto sociais, psicossociais, culturais, históricos e mesmo individuais. Então, como a gente pode apreender essa identidade na própria subjetivação do paciente, a construção da sua identidade, que envolve a formação dele enquanto indivíduo, as suas crenças, os seus valores e as suas percepções sobre o mundo, sobre si mesmo e sobre as outras pessoas. Então, esse processo também, não só sobre si mesmo e sobre o mundo, mas em relação ao outro. O processo de subjetivação é moldado pelas interações com as outras pessoas e com o ambiente, claro, social, cultural e histórico. Então, a subjetividade ela não é estática, ela não é alguma coisa fixa, mas é um processo contínuo de construção e de reconstrução. Então, não é que a subjetividade ela seja influenciada apenas por fatores como gênero, classe, cultura, experiências pessoais, interações sociais, mas também porque a subjetivação, que é o processo, né, da subjetividade, pode ser observada nesses processos de individuação, onde o indivíduo se diferencia do grupo social e ele vai construindo uma identidade única. Então, aí é que vem a subjetivação nesses processos de individuação, onde a pessoa, onde o indivíduo se distingue, se diferencia do seu próprio grupo social e constitui sua identidade única. Então, o processo de subjetivação envolve a forma como o indivíduo se relaciona com o conhecimento, como ele o interpreta, como ele o utiliza para construir sua própria visão de mundo. Aí eu vou falar aqui em relação à identidade e à filosofia da diferença. Como? A subjetivação, ela, como eu disse, ela pode ser vista na forma como o indivíduo se apropria de diferentes discursos sociais e ele utiliza esses discursos para construir sua identidade e expressar sua visão de mundo. Mas
Ao articular os conceitos de saúde, de doença, de identidade, à luz da subjetividade como uma produção relacional, como eu falei de pensadores marcantes, né, nessa interpretação da questão da subjetividade, da identidade e da saúde, a gente pensa muito nessa subjetividade como a produção relacional da relação da pessoa com si mesmo, com o mundo e com os outros, é como propõe o filósofo Félix Guattari, como propôs, né, que morreu na década de 90. É possível construir, por meio dessa lente, né, desse filósofo, uma leitura crítica e potente das práticas de cuidado e das formas como os sujeitos vivem o sofrimento e também o bem-estar. Então, vou voltar para aquela questão de saúde, além da visão biomédica, né, na concepção ampliada de saúde, principalmente adotada na saúde coletiva e referenciada pela Declaração de Alma-Ata de 1978, que saúde não é apenas a ausência de doenças, mas sim um estado de bem-estar físico, mental e social, que depende de condições econômicas, materiais, afetivas, culturais, simbólicas. Então, com Guattari, essa ideia se radicaliza mais, porque ele diz que a saúde é vinculada à capacidade de produção de novas formas de vida, de ajustes, de relações com o mundo, consigo mesmo e com os outros, como eu já antecipei há pouco. Assim, a gente pensa o que é ser saudável, o que é estar doente. Então, ser saudável é ser capaz de criar, de se reinventar, de se deslocar subjetivamente diante de opressões, de sofrimentos e de normas hegemônicas, e não apenas adaptar-se ao que é considerado normal, ao que é considerado normativo. E nisso, George Canguilhem coloca no seu livro O Normal e o Patológico, que é icônico, né, nessa discussão sobre normalidade, sobre patologia e sobre o que é saúde e o que é doença, coloca que não adaptar-se ao normal é ser normativo, né? Então, colocando isso em relação à questão da saúde mental, por exemplo. Guattari ele criticava o modelo psiquiátrico tradicional, por quê? Porque reduzia o sofrimento psíquico a um problema individual biológico. Mas para ele, a saúde mental é produzida em redes, em territórios, em encontros, e, portanto, exige políticas de cuidado e de escuta que considerem os contextos de vida, os vínculos e os dispositivos que afetam aquele sujeito em particular. Então, já que eu coloquei aqui o exemplo na saúde mental, a ideia, né, de subjetividade implica que a saúde mental não é uma estrutura fixa, mas é um campo em constante movimento, que pode ser ampliado ou restringido por condições sociais, políticas, econômicas e afetivas. Aí é que daqui a pouco eu vou tomar o conceito do devir, do vir a ser, né? Porque a nossa identidade ela não é fixa. E a subjetividade também não é. Então, a identidade, nesse sentido, sob essa ótica, não é uma essência, mas é um efeito temporário de processos de subjetivação. Eu estou falando aqui sob a lente, né, da perspectiva do pensador Félix Guattari, o pensador francês. Ela se forma na tensão entre o reconhecimento social, ou seja, o pertencimento a um grupo,
as nomeações que essa pessoa recebe, como ela é vista, e a criação de si, não é? Ou seja, a sua própria identidade, a sua subjetividade. Então, o Guattari, ou Guattari, propõe romper com a ideia de um eu fechado, que é estável. Mas sim, e aí se retoma a ideia, né, dos filósofos antigos, né, como a questão, né, de que nada é fixo, tudo muda o tempo todo. Então, a identidade é vista dessa forma porque ela é mutante, ela é contextual, ela é relacional. Por isso, quando a gente fala em saúde e identidade, principalmente saúde mental e identidade, é preciso reconhecer e lembrar que sofrimentos psíquicos muitas vezes emergem emergem de violências identitárias, né? De microagressões raciais, por exemplo, no racismo, ou na transfobia, na misoginia, na colonialidade. Além disso, por isso que o fator identitário, né, com essas nas minorias sociais, esses fatores eles são fatores importantes, determinantes de saúde. E que o cuidado em saúde deve acolher essas dimensões, sobretudo em saúde mental. Dimensões de pertencimento, de diferença, sem se tentar, segundo Guattari, de normalizar o sujeito. Então, é isso que a gente precisa ver sob essa lente. E, por exemplo, a perspectiva tradicional de saúde é o quê? É a ausência de doença. Mas a perspectiva crítica, da teoria crítica, e a perspectiva guattariana é potência de existir, de criar e de se reinventar. O que seria saúde mental? Seria, de uma perspectiva tradicional, seria o equilíbrio individual, seria o próprio diagnóstico. Já de uma perspectiva crítica, seria a produção coletiva e relacional de subjetividade. E a identidade? A identidade seria, da perspectiva tradicional, uma essência estável do sujeito, enquanto que, da perspectiva crítica e de Félix Guattari, é o efeito transitório de relações e de forças sociais. Então, pensar saúde, pensar identidade, pensar subjetividade a partir de Guattari é reconhecer que cuidar, né, como nós como profissionais de saúde, cuidar não é corrigir o que falta no outro, no doente, né, no usuário do serviço de saúde, naquele que vem e recebe o nome de paciente, mas é criar condições para que ele produza novas formas de existir, com liberdade, com vínculo e com singularidade. É também assumir que o sofrimento psíquico está imbricado em formas de exclusão, de opressão, de normalização e de normatividade, e que isso só será efetivamente enfrentado, esse sofrimento, quando a escuta e o cuidado forem também políticos, éticos e coletivos. Então, tem muitos autores, né, que dialogam, né, com Guattari, principalmente na saúde mental, né, como, por exemplo, Paulo Amarante, aqui no Brasil, né, também uma psicanalista, filósofa, que é colaboradora de Guattari, Sueli Rolnick, né, que ela desenvolve a noção de subjetividade como produção micropolítica, né? Então, mas também, além de Sueli Rolnick e Paulo Amarante, também Frantz Fanon, né, que foi um psiquiatra, filósofo anticolonialista, né, que ele fez uma contribuição essencial ao mostrar que a colonização,
afeta a psique dos sujeitos, né? Então, eu já lembrei, aliás, foi um dos meus alunos que lembrou, numa das discussões em sala de aula, ele lembrou, não é, da obra Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra, em que Fanon mostra como o racismo, a violência colonial e o apagamento cultural produzem sofrimento psíquico profundo, né? Então, depois lembrei aqui, depois eu já várias vezes pensei, né, em falar um pouco sobre essa perspectiva, né, de Frantz Fanon, né, da descolonização como uma forma de criação de novas pessoas, novos homens, né? E esses autores têm grandes convergências, né? Tanto na subjetividade, quanto na saúde, quanto na identidade, e também na própria clínica. Então, mas isso seria um objeto de um outro vídeo. Né? O que importa, assim, que está em comum entre esses autores, principalmente na obra de Guattari, é a subjetividade não como essência, mas como uma invenção coletiva e política. Então, e ele fala também sempre que a identidade não se dá sem luta, seja contra o racismo, o colonialismo, o capacitismo ou a normatividade psiquiátrica. Então, aí eu falei há pouco de devir, ou devires, né? Então, e falei de minorias, ou seja, minorias ou grupos socialmente minorizados. Então, pensar sobre como devires minoritários se expressam é mergulhar no campo ético, político e estético da diferença. Então, coloquei aqui filosofia da diferença. Mas, para isso, né, a gente teria que fazer toda uma alusão, né, como eu já estou fazendo alusão a Guattari, um conceito também profundamente desenvolvido por Deleuze, né? Então, especialmente na obra Mil Platões. Então, o termo devir minoritário não remete a grupos que são minoritários numericamente, né? Como uma minoria estatística, não. Mas se refere a processos de transformação que escapam à norma da identidade fixa, né, da maioria dominante. Então, aí eu falei de identidade, subjetividade, saúde, principalmente, né, dessa perspectiva guattariana, mas eu queria colocar aqui a filosofia da diferença. Mas antes disso, preciso falar em devir ou devires minoritários. O devir, que é o vir a ser, vir a ser, essa é a expressão, vir a ser. Devir é um movimento, não é uma identidade. Por quê? Porque o devir implica em se tornar algo que não se é, não para se transformar em outra pessoa, mas para se desfazer de normas fixas, digamos, internalizadas, né, por si mesmo. Do sujeito identitário, né, do padrão, daquele padrão internalizado que é socialmente dominante, que é normativo. Então, o devir minoritário é um processo de deslocamento do centro para as margens, do modelo dominante para a diferença. E, para isso, precisamos desenvolver o conceito de filosofia da diferença. E essa é uma criação política e existencial que desafia aquele sujeito, aquela identidade que faz parte do que é hegemônico. Por exemplo,
o que o identitarismo sempre considera, não é? E também a perspectiva woke, né? O branco, homem, adulto, heterossexual, cisgênero, ocidental. Então, para Deleuze e Guattari, todo devir é um devir minoritário, porque toda linha de fuga escapa da norma, linha de fuga verdadeira, como eles dizem, escapa da norma e abre novas possibilidades de existência. Então, essa filosofia da diferença justamente coloca que os devires minoritários se expressam nos gestos, nos corpos, nas narrativas, nas vozes, nas artes, né, performáticas, como no caso acontece nas performances queer, e nas resistências, né, que é uma palavra que faz parte de todo esse glossário, né, do identitarismo, e que não cabem nas formas dominantes de ver, de sentir e de existir. Então, por exemplo, na experiência de gênero e de sexualidade, então tem o devir mulher, devir queer, devir trans, que são expressões potentes dos devires minoritários, né? Então, quando os filósofos e pensadores desta vertente filosófica pós-estruturalista, eles não indicam que alguém se torna mulher, literalmente, mas que se coloca em movimento contra a estrutura masculina dominante da cultura, da linguagem. E o devir queer, por exemplo, desestabiliza o binarismo, busca desestabilizar o binarismo de gênero e a heteronormatividade, criando formas inéditas de viver o corpo, de viver a sexualidade, o desejo, e aí isso que sempre discutimos nas nossas aulas e nossas reuniões sobre a heteronormatividade aqui na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Bem, só para fechar esse pensamento, porque eu falei da filosofia da diferença e do devir, para Deleuze e Guattari, o devir minoritário não visa criar um novo centro, não é, mas abrir linhas de buscas de outras formas de existir. E não se trata de uma minoria para si, mas de um campo de criação, né? Então, nesse campo de criação, o comum é aquilo que se constrói na diferença e com a diferença. E aí que entra aqui a filosofia da diferença. Então, vamos para finalizar, que eu queria chegar aqui e falar de identidade, subjetividade, saúde na diversidade humana, para que a gente chegasse à filosofia da diferença. Então, vou aprofundar só um pouco, não é só de forma inicial, o conceito de devir no contexto da filosofia da diferença, especialmente a partir dos pensamentos de Gilles Deleuze e Félix Guattari, dois dos principais expoentes dessa vertente filosófica. Então, o que é a filosofia, como coloco aqui, filosofia da diferença? A filosofia da diferença, como desenvolvida por Deleuze, que foi influenciado por Nietzsche, por Spinoza e depois por Guattari, rompe com a tradição metafísica ocidental que privilegiou a identidade, a representação e a semelhança com critérios para compreender o mundo. Então, para a filosofia da diferença, o que está na base da realidade não é a identidade, mas é a diferença em si mesma. Então, a vida, nesse caso, seria esse movimento, é um processo, é um movimento, é uma variação contínua. Então, o devir, do francês devenir, significa tornar-se,
mas não se trata de um processo de transformação assim, A em B, mas como modelo de evolução. Então, para Deleuze e Guattari, o devir é uma linha que escapa da forma, do sujeito, do modelo e da norma. Então, ele expressa uma forma de variação que desfaz identidades fixas. Não é representação, é, como ele diz, criação. Então, quais são os tipos de devir que Deleuze e Guattari colocam no seu livro Mil Platôs? Eles identificam uma série de devires. Por exemplo, o devir mulher, que seria desconstruir o modelo homem majoritário. O devir, por exemplo, revolucionário, afirmar potências de transformação do real. Então, é como se criassem novas existências. Então, é preciso só enfatizar um aspecto. O devir não é identidade. Por exemplo, não é se tornar mulher biologicamente, por exemplo. Não é um caminho com ponto de partida e chegada. Então, o devir é um movimento ético e estético que desfaz, o desconstrói, já que falamos em pós-estruturalismo, que desfaz os modos instituídos de ser. Então, isso, digamos assim, foi uma influência recebida, claro, de filósofos como Friedrich Nietzsche, Spinoza, né? Então, isso mostra que é como uma forma de romper com formas de subjetivação que são impostas, né? Então, afirma existências que resistem à norma, a uma identidade fixa, né? Então, o devir, né, é o coração da filosofia da diferença. É uma abertura para o outro, para o múltiplo. Então, o devir é um conceito central da filosofia da diferença, especialmente em Gilles Deleuze e Félix Guattari. Ele não significa simplesmente transformar-se em algo, mas aponta para um processo continuado de variação, de deslocamento, de criação, que escapa das formas fixas de identidade, de representação e de, digamos assim, de fuga do que é normativo, né? Então, exemplos do devir, né? Por exemplo, o devir mulher. Não significa que alguém que se torne mulher no sentido biológico ou social, mas que acesse uma zona de potência que rompe com a estrutura masculina dominante do mundo. Então, isso em relação à questão de gênero. Então, devir é se tornar outro sem nunca se fixar em um novo eu. Isso parece complexo porque a própria filosofia é complexa. Mas como entender identidade, subjetividade, né, na saúde se não entendemos esses conceitos, ou pelo menos não mergulhamos um pouco, ou buscamos ver por meio dessa perspectiva filosófica, né, e aí, nesse caso, da filosofia da diferença. Então, é um modo de existir em criação, de resistir ao que está dado e afirmar a vida como uma potência que está sempre em mudança, né? Então, será que ela levar essa conta para lá? Só um instante, só um instante. Não vou dar Que estou finalizando aqui. Então, a gente precisa. Me conte para que eu possa te ajudar. Então, aqui é meu assistente. Então, se quiser
pensar, né, que essa é uma questão complexa, mas a gente só pode, digamos, tentar entender o complexo se a gente for aos poucos entendendo estes conceitos, né, esses conceitos. Então, a gente precisa partir para essas questões, né, esses conceitos filosóficos, mesmo que sejam mais complexos, mas tentar entender a essência de alguns deles, né? Por quê? Porque isso é importante na clínica. E a gente precisa também entender que na clínica a gente precisa entender também que explicações universalistas elas não explicam tudo, né? Então, quando a gente fala em subjetividade, a gente pensa nessas experiências vividas pelo paciente, né, no processo de saúde, doença, cuidado, né? E saber que subjetividade não é apenas o interior do sujeito, como muitas vezes se pensa. Em abordagens contemporâneas, especialmente na saúde coletiva, na fenomenologia e na obra de autores como Félix Guattari, como já mencionei, a subjetividade é um processo contínuo de produção do modo como vivemos, como sentimos, como percebemos e como nos relacionamos com o mundo, com os outros e conosco, né? Então, mesmo sendo moldada por fatores históricos, sociais, culturais, políticos, econômicos, institucionais, e por se expressar, né, nas experiências singulares de cada pessoa, inclusive no adoecimento, na busca de cuidado em saúde e da cura, né, a gente precisa desse entendimento, né, que é um entendimento também antropológico da saúde, da experiência da doença, que envolve sentidos culturais, né? Como ter um cuidado, né? Como um encontro entre subjetividades do profissional de saúde e da pessoa que busca ajuda, se a gente não entende que esse cuidado ele é mediado por vínculos, por escuta, por empatia, por alteridade, por reconhecimento, por valores, e não apenas por protocolos clínicos. Então, é preciso que a gente busque essas discussões um pouco mais complexas. Complexas a que me refiro é aqui na nossa graduação em medicina a gente não ficar com uma visão inteiramente reducionista. Claro que a gente sabe, acolher a subjetividade das pessoas é reconhecer essa pessoa como sujeito da sua história, né, e não como portadora de um diagnóstico. Mas isso é muito ainda simples. É preciso que a gente possa entender a subjetividade e a identidade da pessoa nas experiências de saúde, doença e cuidado e entender que as narrativas que essas pessoas trazem, elas despertam também em nós sentimentos, porque nós temos a nossa subjetividade também. E entender o que é que essa pessoa está trazendo na sua narrativa para além do diagnóstico. Como a subjetividade dela se expressa nessa vivência. Então, é preciso entender que essa questão do devir, dos devires minoritários, sabendo que os fatores identitários da diversidade humana são determinantes sociais da saúde hoje aceitos, não só os determinantes sociais da saúde já muito estudados, né? Mas esses novos, não são novos, mas são reconhecidos de forma recente, né? Que esse pensar subjetividade não é pensar, né, como a pessoa, o indivíduo, como um eu fixo, ou só com o eu interior. Então, muitas vezes, quando discutimos em sala a questão da subjetividade, as pessoas pensam, é o eu em relação
em relação a mim mesmo, mas não, a subjetividade não é só o eu em relação ao mim mesmo, né? Então, um eu concebido, né, como algo produzido em redes, em atravessamentos, e em relação ao outro, em relação ao mundo. Então, é isso que eu gostaria de abordar em relação à identidade, subjetividade na saúde, e considerando essas questões, né, dos devires minoritários na filosofia da diferença. Então, assim finalizo essa reflexão, que acabou sendo longa, eu pensava que ia ser breve, mas é porque são temas complexos, né? E a gente geralmente foge de temas complexos na graduação em medicina, complexos que eu digo complexos no sentido filosófico, mas não precisamos fugir, né? Porque é algo que está ao nosso alcance e a gente precisa beber, né, no conhecimento, nas perspectivas colocadas por esses filósofos. Então, assim, finalizo este vídeo. Até o próximo.